estamos aqui diretamente de Presidente Figueiredo, Amazonas, da TV Missão Global da Fé. E hoje, pessoal, nós vamos entrevistar um dos casais mais renomados de Presidente Figueiredo, da igreja que mais cresce no estado do Amazonas, da igreja mais linda, mais bonita. Com vocês, Pastor Moisés e Pastora Dilene! Primeiramente, boa noite, Pastora Dila e Pastor Moisés. Eu e toda a população de Presidente Figueiredo gostaríamos de saber como que foi implantado a Missão Global da Fé aqui em Presidente Figueiredo. Na verdade é uma história muito longa, mas eu vou poder resumir em poucos minutos para vocês conseguirem entender o verdadeiro propósito de Deus aqui dentro de Presidente Figueiredo. Nós éramos 3 casais que queríamos algo mais para dentro da cidade. Então nós fomos fazer um propósito com Deus e durante esse propósito o Senhor nos revelou qual o real motivo e aonde que nós poderíamos ir e fazer a obra dele. Então nós fomos em Manaus, conversamos com o pastor Roberval e nesse momento o pastor Roberval, ele falou que nós iríamos ser os pastores da igreja, mas não era o nosso propósito, não era o meu propósito. Até então era trazer um pastor de fora para cá. Então quando o pastor falou que queria que nós sejamos os pastores da Missão Global em Presidente Figueiredo, eu confesso que eu fiquei até meio assustado, porque nunca foi o meu propósito, mas só que Deus, ele foi estreitando todos os lados para que esse propósito venha a ser cumprido. Então, com a força, com fé, nós criamos essa igreja com muita dificuldade, em base de oração. Nós abrimos uma célula, uma pequena célula. Quando menos imaginamos, essa célula virou um grande culto e graças a Deus, há 3 anos e meio para cá, o Senhor veio nos abençoando, vem crescendo a igreja. Claro, a gente sempre servindo as pessoas de maneira certa, debaixo da graça de Deus. Então foi um grande mistério o início da igreja aqui em Presidente Figueiredo, mas graças a Deus tudo foi para a honra e a glória do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Shalom, pessoal. É o seguinte, todos querem saber, né, entendeu? Tivemos um momento difícil que foi a Covid-19, entendeu? Onde muitas igrejas fecharam, onde teve muitas mortes, entendeu? E eu e muita gente quer saber como a igreja Missão Global da Fé superou tudo isso. Como vocês fizeram para conseguir andar, conseguir prosseguir, e sabemos que a igreja cresceu nesse tempo de pandemia. Então, uma coisa que a gente precisa compreender como igreja é que a evolução do corpo se dá pela saúde desse corpo, né? E quem gerou o crescimento é o próprio Deus. Então, muitas vezes nós tentamos fazer aquilo que é, na verdade, a obra do Espírito Santo. E é quando nós passamos a comprometer todo um processo. A pandemia realmente foi algo surpreendente na nossa história, porque nós estávamos apenas com 6 meses de existência, né? Nós tínhamos um povo ainda bem reduzido, em comparação ao que nós somos hoje, né? Mas na época nós já nos achávamos grandes assim, em conquista, né? em proporção de pessoas e de espaço. E nós já tínhamos feito a nossa primeira multiplicação de células, onde tinham 6 células funcionando espalhadas na cidade. E aí de repente veio o Covid e fechou as portas das igrejas, trouxe o impedimento do ajuntamento e como todos sabem, a célula funciona nas casas. E aí nós não podíamos ir de casa em casa mais, né? E nós usamos nessa época, primeiro, uma orientação que nós recebemos de Deus antes da pandemia se acirrar. Que orientação foi essa? Um belo dia, nós já fazemos uma reunião de liderança com essas 6 líderes de célula e eu disse para o Moisés, amor, a nossa reunião hoje não vai ser na igreja, nós vamos fazer a reunião na casa de um determinado líder. E ele falou, mas por que está mudando assim em cima da hora? Eu falei, Deus está nos dando uma orientação. E nós fomos à casa dessa pessoa e lá nós aplicamos o poder do sangue de Jesus, assim como foi feito em Êxodo com o povo de Israel, para que o espírito da morte não entrasse na casa daqueles que estavam marcados. E nós fizemos isso em toda a casa dos líderes. Nós passamos algumas semanas visitando.
E logo que encerramos essa orientação, esse propósito de Deus, as portas da Igreja das Casas se fecharam. Nós não podíamos mais fazer essa visita presencial. Foi aí que nós usamos o recurso tecnológico para continuarmos as nossas reuniões, né? As células funcionavam por reuniões online, os cultos nós fazíamos transmissões online. E nos bastidores nós agíamos como uma igreja primitiva, que de fato divide aquilo que tem com os que não tem e multiplica aquilo que Deus tem nos abençoado. Nós levávamos suprimento para as pessoas que estavam sem trabalhar, como alimento, remédios. As pessoas que estavam enfermas, alguns corajosos, né, no nosso meio, iam de máscara, cumpriam um protocolo de distanciamento, mas oravam nas portas dessas residências. E para nossa surpresa, quando a pandemia acabou, nós voltamos de 6 células com 14 células multiplicadas. Então, a vida de Deus pairava e ainda paira em nosso meio. Por quê? Porque nós entendemos que quem nos move em amor é o próprio Deus. E nós precisamos ir para onde o vento do Espírito está soprando. Essa compreensão nos faz ter atitudes corretas, mesmo em circunstâncias contrárias. Porque o reino espiritual não se move de acordo com o que o que eu posso usar a palavra natural, com o que é favorável. O reino espiritual se move de acordo com o que é sobrenatural, porque o que é sobrenatural é a responsabilidade de Deus. Nós só somos instrumentos que Ele usa para alcançar essa proporção de dimensão. E aí foi quando nós voltamos pós-pandemia com uma igreja muito maior, muito mais forte, fortalecida não pelo número, mas pela comunhão que foi gerada no servir uns aos outros diante das dificuldades. Shalom, pastores, shalom, pessoal. É com muita alegria, né, que eu venho fazer essa entrevista com meus pastores aqui e perguntar para eles, né, o que hoje, né, as pessoas querem saber, né, o que motiva eles, né, a fazer esse trabalho com tanto amor, com dedicação, né, diante de tanta dificuldade, e eles fazerem isso como eles vêm fazendo, né, hoje. Então, gostaria de saber deles, assim como vocês também. Na verdade, a grande resposta para isso tudo é saber que nós estamos fazendo a coisa certa. Deus tem nos colocado dentro da igreja, Ele tem colocado milagres, curas, libertações. E desde o início dessa grande obra, nós presenciando tudo isso, é o que nos faz dar aquela força para que nós seguimos em frente. É saber que jovens estão saindo do mundo da droga, da perdição, estão seguindo um caminho correto. É saber que pais voltaram a falar com os filhos. É saber que existem casais que vieram praticamente divorciados para dentro da igreja e hoje são referências de homens e mulheres de Deus. É basicamente tudo isso que acontece dentro da igreja, esse trabalho que não é só social, mas também espiritual, é o que nos motiva a levar adiante essa grande obra. É claro que uma obra como essa não é fácil, uma obra como essa exige muita oração, determinação, fé e saber o nosso verdadeiro objetivo. E falando em jovem, como eu falei mais cedo, é o que nos motiva, é saber que uma igreja como essa, a Missão Global de Presidente Figueiredo, ela tem uma fama, né, de ter muitos jovens, muitos adolescentes. É porque o trabalho ele tem feito com qualidade, o trabalho ele tem feito correto, tem sido feito correto, tem sido feito para Deus. Então, assim, esse é o trabalho em saber que pessoas como os jovens de hoje em dia estão sendo referência, os jovens da igreja estão sendo referência para outros jovens de Presidente Figueiredo. Então tudo isso nos alegra, tudo isso nos dá um pouco mais de gás todos os dias para que nós venhamos para cá, para que nós venhamos continuar orando, para que nós venhamos continuar orando não só pelo município de Presidente Figueiredo, mas por todo o nosso Amazonas. É isso que nos alegra, é isso que nos deixa feliz. Amém. Gente, diante de tudo isso que nós compartilhamos um pouco sobre a nossa história, na verdade, nós queremos deixar hoje um recado, né?
umas boas novas para aqueles que nos ouvem a respeito do prazer que é fazer a obra de Deus. Vocês sabem um pouco sobre mim, sobre o Moisés, vocês nos conhecem. Nós não somos pessoas que somos desocupados ou que não temos uma vida pessoal ativa, né? Nós trabalhamos em outros segmentos. Eu sou policial, Moisés é empresário, a gente faz esse bate-bola aí, essa troca de informações, e nós trabalhamos também efetivamente na obra do Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque muitos de nós deixamos de ser usados por Deus porque na nossa cabeça a gente acha que a nossa vida particular nos limita na obra. E nós podemos dizer hoje com propriedade que nós temos vivido o Kairos, que é o tempo perfeito de Deus para aqueles que se dispõem a viver os seus sonhos, os seus propósitos. O que isso significa? Que Deus ele consegue alinhar cada responsabilidade no seu tempo, na sua hora, e nós temos vivido essa experiência maravilhosa de sermos empresários bem-sucedidos, de ter uma carreira profissional bem-sucedida, de termos uma família bem-sucedida e ainda assim poder dizer que somos bênção para a sociedade de Figueiredo através do ministério pastoral, né? E eu quero com essa palavra motivar você. Certa vez eu fiz uma oração e disse: Deus, eu não quero fazer a tua obra por pensamentos próprios, opiniões próprias. Eu quero que o Senhor me diga o que pulsa o teu coração, né? E foi quando Deus derramou um amor sobrenatural no meu coração pelos perdidos, por aqueles que estão fora do propósito, por aqueles que estão desperdiçando a sua vida de forma que não agrada ao Senhor. E Deus tem nos dado como principal propósito de ministério reconectar pessoas a Deus e ao seu propósito original para a vida delas. Então que você que sinta o desejo de fazer parte desse grande ministério, nós te convidamos. Agora que multiplicamos 2 cultos, temos o culto do domingo às 9 da manhã e o culto da noite às 18h30. Então você é muito bem-vindo, sinta-se abraçado. E nós esperamos por você nesse lugar. E que assim como Deus tem nos usado para abençoar muitas outras vidas, nós também possamos abençoar a sua vida. É verdade. E é isso que nos move, né? Gente, nós temos só que agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós, por tudo que o Senhor está fazendo pela igreja e ainda vai fazer muito mais. E nós queremos só agradecer a Deus, abençoar a vida de vocês, a cada um de vocês hoje que se alimentou um pouco sobre o nosso projeto, sobre tudo aquilo que Deus fez pela igreja ou por cada um de nós. Que o Senhor venha abençoar vocês, venha abençoar a família de vocês, os filhos, o trabalho, enfim, a vida de vocês seja abençoada com esse grande testemunho, amém? Shalom, shalom, pessoal, que Deus abençoe vocês.